Durante anos, ele carregou sacos de cimento enquanto todos à sua volta acreditavam que ficaria pobre para sempre. O que ninguém imaginava é que um dia aquele pedreiro descobriria um investimento que mudaria completamente o seu destino. A sua vida era simples, trabalho pesado, salário curto e contas que nunca deixavam espaço para sonhar. Enquanto outros falavam de sorte e dinheiro fácil, ele apenas tentava sobreviver a mais um mês. Foi numa dessas pausas que ouviu colegas a gozar com um investimento que ninguém ali levava a sério. Olha isto. Dizem que dá dinheiro. Dinheiro? Isso é forma de perder tudo. Só um maluco mete dinheiro nisso. Chamavam-lhe absurdo, perda de tempo, coisa de gente ingênua que não sabia onde metia o dinheiro. Se isto subir como dizem, quem entrou cedo fica rico. Rico? Você vai ficar sem nada. Mas no meio das piadas, um detalhe ficou preso na cabeça dele e não o largou mais. Na volta para casa, ele continuava a pensar naquilo que todos tinham ridicularizado. Nessa noite, em vez de descansar, decidiu pesquisar sozinho o investimento de que todos riam. Quanto mais lia, mais percebia que talvez ninguém estivesse a olhar para aquilo da maneira certa. Ali, numa mesa simples de cozinha, começou uma obsessão silenciosa que mudaria o rumo da sua vida. Naquela noite, ele mergulhou a sério no investimento que todos diziam ser uma completa perda de tempo. Sem cursos caros e sem professores, começou a aprender sozinho, devagar, linha por linha, número por número. Tudo o que descobria era escrito num caderno velho onde começou a organizar ideias e padrões. E quanto mais investigava, mais percebia que havia ali um detalhe que quase ninguém estava a ver. O crescimento parecia pequeno, quase invisível, mas era mais consistente do que parecia à primeira vista. Na manhã seguinte, voltou à obra como sempre, mas agora carregava uma ideia nova dentro da cabeça. Enquanto carregava cimento e suportava o peso do dia, continuava a pensar naquele investimento ignorado. Nas pausas, olhava o telemóvel em silêncio e comparava números que ninguém ali queria entender. Durante semanas inteiras ele voltou sempre à mesma pergunta: e se todos estivessem errados? Até que decidiu arriscar uma pequena quantia que lhe tinha custado meses inteiros a juntar. Não era muito dinheiro, mas para ele era mais do que uma aposta. Era um teste à sua visão. Quando a operação ficou confirmada, ele fechou o computador e ficou apenas a olhar para o vazio. No dia seguinte, na obra, os colegas continuavam a rir daquilo como se fosse uma piada. Então, já ficaste milionário? Daqui a pouco você vende a casa para meter mais dinheiro nisso. Diziam que era dinheiro atirado ao lixo e que ele se iria arrepender depressa. Mas ele já tinha percebido uma coisa importante: a maioria ri daquilo que não entende. Os primeiros dias passaram e no gráfico não aconteceu praticamente nada. Depois vieram semanas inteiras de silêncio, sem sinais claros e sem qualquer emoção rápida. Mesmo assim, ele continuou a estudar em vez de desistir como quase toda a gente faria. Porque não estava à procura de um milagre rápido, estava à procura de lógica e repetição. E foi então que uma pequena mudança apareceu no gráfico e chamou a sua atenção. Meses depois, o valor começou finalmente a subir de forma lenta, mas real. Não era uma explosão nem uma fortuna repentina. Era algo muito mais raro: consistência. Naquele instante, ele percebeu que talvez tivesse encontrado algo real, e não apenas uma teoria. Em vez de gastar o pequeno lucro, tomou outra decisão silenciosa: reinvestiu tudo. Depois voltou a estudar ainda mais, como se cada detalhe pudesse mudar o próximo passo. Os meses passaram e ele manteve exatamente a mesma rotina, sem pressa e sem distrações. E o investimento continuava a crescer da mesma forma silenciosa com que tinha começado.
Ainda não era riqueza, mas era progresso verdadeiro, acumulado em silêncio durante muito tempo. E como quase ninguém faria, ele repetiu o processo outra vez. E depois outra. Disciplina, paciência e tempo, foi assim que o pedreiro começou a construir uma fortuna invisível. Enquanto ele trabalhava com cimento e pó, o dinheiro continuava a crescer longe dos olhos de todos. Ano após ano, aquele investimento discreto transformou-se em algo cada vez mais difícil de ignorar. Até que um dia o crescimento acelerou de verdade e os números começaram finalmente a chamar a atenção. Aquilo que todos tinham ridicularizado começou a disparar e deixou de parecer uma simples curiosidade. De repente, os mesmos números que ninguém respeitava tornaram-se impossíveis de ignorar. E o pedreiro que todos subestimavam tinha encontrado algo que poucos tiveram paciência para esperar. Mesmo assim, ele não se deslumbrou. Continuou a agir com a mesma disciplina que o trouxe até ali. Pela primeira vez, ele viu que a sua vida podia ser diferente e que já não estava preso ao mesmo destino. Mas mesmo nesse momento ele não esqueceu as mãos gastas nem os anos de esforço que o trouxeram até ali. Tudo aquilo tinha começado com uma ideia que toda a gente tratou como uma piada. Anos depois, a sua vida já era completamente diferente. Mas quase ninguém conhecia a história inteira. Ele podia finalmente respirar com calma, sem depender de cada dia de trabalho para sobreviver. Mas nunca procurou atenção, nunca quis aplausos e nunca precisou que ninguém lhe desse razão. Também nunca sentiu necessidade de impressionar ninguém com luxo barato ou promessas vazias. Um dia, anos depois, passou de carro por uma zona de obras parecida com aquela onde tinha deixado tantos anos da sua vida. Ao olhar pela janela, viu homens cobertos de pó a carregar sacos de cimento, exatamente como ele fazia antigamente. Por um instante, foi como se o tempo tivesse voltado atrás. E como se ele estivesse a ver, do lado de fora, o homem que um dia foi. Quando olhou para as próprias mãos no volante, lembrou-se de cada parede erguida, de cada saco de cimento, de cada dia em que parecia impossível sair dali. Alguns homens na obra levantaram os olhos por um segundo, sem imaginar que ali dentro seguia alguém que já tinha vivido exatamente a mesma vida. Desta vez, ele não seguiu em frente de imediato. Abriu ligeiramente o vidro e olhou para os rostos que um dia se riram dele. Os antigos colegas aproximaram-se devagar, com aquele silêncio estranho de quem percebeu tarde demais que talvez tivesse julgado depressa demais. És tu? Então era mesmo verdade? Você ficou mesmo rico com aquilo? Ele podia ter respondido com arrogância. Podia ter saboreado o momento, mas escolheu outra coisa. Não fiquei rico num dia. Só não gozei com a oportunidade quando ela ainda parecia pequena. Nenhum deles respondeu logo, porque no fundo sabiam que aquela frase não era provocação, era uma lição. A maioria das pessoas não perde porque não tem oportunidade. Perde porque ri cedo demais. As palavras bateram mais forte do que qualquer humilhação, porque eram verdadeiras. E porque vieram do homem que eles menos respeitaram. Nós achamos que tu eras maluco. Eu sei. E foi exatamente isso que me deu espaço para ver o que vocês ignoraram. Antes de arrancar, deixou-lhes uma última frase curta, simples, impossível de esquecer. O problema nunca foi o investimento. Foi a pressa em rir daquilo que vocês não entendiam. E enquanto o carro se afastava, os homens da obra ficaram em silêncio, presos à mesma pergunta que ele um dia fez sozinho. Tudo começou quando um pedreiro decidiu acreditar numa oportunidade. Precisamente quando ninguém mais acreditava.